E ontem, como eu falei para vocês, Dia das Mamães, e eu fiz um exercício diferente aqui na minha casa. Recebi os meus presentes, tudo mais, mas eu tava precisando alinhar algumas expectativas, algumas perspectivas com os homens aqui da minha casa. Eu acho que vocês sabem que eu sou uma Deméter dentro da minha casa. E por muito tempo eu fui uma Deméter também dentro dos meus treinamentos. E o que acontece com essa energia, quando a gente usa essa energia para ser mãe? Acontece que se a gente não prestar muito atenção na forma como a gente está sendo mãe, como a gente está sendo empresária, essa Deméter acaba levando a gente para sombra. E o que a Deméter faz quando ela joga a gente na sombra? A gente passa a fazer tudo pelas pessoas, entendeu? Tudo, absolutamente tudo. O que é da nossa responsabilidade e também o que é da responsabilidade da outra pessoa. E aí, por conta disso, a gente acaba ficando... Nós somos humanos, utilizando a energia arquetípica da Deméter, da mãe, e ela vai demandar, ela vai querer, essa energia vai querer que a gente faça tudo. Só que a gente é humano, gente, a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente não é assim, né? Esse avatar aqui tem que ser cuidado. Então, quando a gente começa a carregar o peso dos outros nas costas, sem prestar atenção, a gente começa a entrar numa zona muito perigosa de esgotamento. E a Deméter, ela é safada, porque assim, ela dá. E as pessoas normalmente, como você pega e faz no lugar delas, as pessoas não... Esse tipo de pessoa que gosta, né, de ficar passando pros outros, fazer as coisas, ele gosta dessa energia de Deméter, essa pessoa ela não é grata normalmente, né? Então ela recebe da Deméter, de você, na luz, e ela não devolve. E como o universo ele é feito de troca justa, conforme essa pessoa não vai devolvendo, você vai se esgotando e ficando com muita raiva, porque a Deméter faz isso. Ela fica com muita raiva, por quê? Porque ela não está recebendo o que ela está doando. E aí, quando ela não recebe em igual proporção, ela entra em escassez. Ou seja, ela tem aquela síndrome do ninho vazio, sabe? Não necessariamente você precisa ter filhos para ter a síndrome do ninho vazio. Você tem que ter apenas esse comportamento de doação excessiva, essa maluquice de dar. Só isso já é suficiente para esse arquétipo entrar em escassez. Aí ela fica deprimida, fica exausta e fica com raiva de todo mundo e entra na escassez total, né? E aí, para ela sair desse buraco onde ela mesma... Para sair desse buraco que ela se enfiou, ela vai precisar acordar. Acordar e entender que a responsabilidade dela é dela. Ela tem que fazer a parte dela. E a parte do outro, quem faz é o outro. Então vamos prestar atenção na natureza. O que a natureza faz? Ela dá a água, ela dá o sol, ela dá o solo. Aí você tem que plantar. Você tem que esperar e você tem que colher. Certo? E daí você come, você usa, você cria com aquilo. Agora, se você plantar, se você só ficar olhando para a terra e não plantar, você não vai colher nada. Se você plantar e passar do tempo e não colher, você vai ficar sem. E assim vai. Então, as relações
O que tem que ser colocado sempre? Você se posiciona como quem sabe quem é, quem sabe o que está doando, beleza? E sabe o que quer receber. Fim. Quando a gente está falando de criança, a gente já sabe que o filho recebe. E aí, com essa energia que ele recebeu, ele vai para um mundo construir a vida dele. O filho não tem que dar nada pra gente. Ele recebe. Eu tenho filhos adolescentes. Então, a gente tem que prestar muito atenção quando chegou a hora do filho ir pro mundo e a gente acha que a gente tem que continuar dando. Ou por algum distúrbio, alguma sombra dentro do lar, o filho entendeu que é a sua obrigação fazer a parte sua e a parte dele há de infinito, a perder de vista. Porque sim, existe. Na minha casa, principalmente, quando eu comecei essa questão de maternidade, eu entrei numa sombra que maternava até o marido. E aí eu fui me desvencilhando dessa sombra. Só que quando os filhos chegaram, eu entrei muito na Deméter. E aí todo mundo, entendeu? Sentou nas minhas costas. E agora, e foi levado isso durante algum tempo. O marido foi separado dos filhos, entendeu? Deu tudo certo. E aí, agora chegou a hora dos filhos fluírem sem a mãe dando tudo. Chegou a hora deles darem pela vida deles. Eles não têm que dar pra mim. Eles têm que dar pela vida deles. Vocês concordam? Então eles têm que ser responsáveis pelas coisas deles, pela vida deles. E o que é a vida deles, né? A vida deles são as tarefas que eles têm que fazer, são eles e as próprias emoções deles mesmos e os relacionamentos que eles vão fazer. E também o estilo de vida que ele quer levar no mundo, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu sabia exatamente que eu não queria de jeito nenhum seguir o padrão faculdade, uma profissão durante a vida toda. Só que eu não tinha ninguém para me ajudar nessa e fiquei perdida nisso. Então eu levei uns 3, 4 anos, acho que não foi tão, uns 3 anos. Levei uns 3 anos para aceitar que eu era essa pessoa mesmo, que não ia ter jeito, que eu ia ter que começar a trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. E aí depois eu ia decidir se eu ia continuar só trabalhando, ganhando meu dinheiro, ou se eu ia fazer alguma faculdade, se eu ia fazer alguma coisa. E aí eu fui trabalhar. E quando eu estava trabalhando, eu já comecei legal, ganhando um dinheiro legal. E o que aconteceu? O meu marido, que tinha essa cabeça travada de que você só tem sucesso na vida se você faz uma faculdade, se você tem uma profissão garantida pelo governo, meu marido tinha esse viés. Ele ficou na minha cabeça porque eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu fui lá e fiz a bendita da faculdade. Chegou no 4º ano, eu tinha certeza que aquilo não ia servir para nada na minha vida. Por que eu tinha certeza? Porque eu não ia ficar atuando naquela profissão a minha vida inteira, travada, com ou sem o amor, achando que eu tinha que fazer a minha obrigação. Então, por não ter ninguém para me ajudar, quando eu era adolescente, eu acabei apanhando um tempo, fazendo coisas que eu não queria fazer, até que hoje, depois de acordar lá pelos 30 anos, quando eu encontrei o trade e tudo mais, eu acordei e falei, cara, não, né? 28 anos, não, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida livre, eu quero trabalhar na minha casa, vou usar a internet estava vindo, né? Vou usar a internet, eu não vou ficar presa, que horror! E os meus filhos que estão adolescentes, eles estão nesta fase.
a fase em que eles têm obrigações, tarefas de casa, tarefa da escola, né? Coisas medianas que qualquer adolescente tem que fazer, né? Aprender a limpar a própria bunda, porque tem adolescente que até para limpar a busanfa precisa do pai e da mãe. E eu acho um horror isso. O que eu tô querendo dizer com limpar a busanfa? Não faz nada da vida se a mãe não carregar, se o pai não for fazer. Então assim, não, na minha casa eu não aceito isso. Eles têm que conduzir a vida deles. E além de conduzir a vida deles, começar a pensar em construir o futuro deles, utilizando a energia da abundância, a energia da prosperidade, ou seja, entender onde eles vão canalizar a energia deles para co-criar a realidade que eles querem viver para a vida deles, que daí já não tem a Larissa envolvida, o Moacir, que é o pai, envolvido, não tem a gente envolvida, são escolhas deles, para a vida deles. Então assim, tem pai, tem mãe que obriga o filho a fazer determinado caminho, né? Zeus e Hera, na sombra, eles acham que eles mandam no filho. Normalmente não fazem isso por mal, eles só não têm noção mesmo. E aí eles querem mandar na vida, né? E aí o filho se obriga a executar o que o pai e a mãe tá mandando, ou o que o filho acha que o pai e a mãe vai ficar feliz se ele fizer. Pronto. Aí começa a cagada, né? Começa a escassez. Então, na minha época de adolescência, eu tive sorte. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe, eles não se intrometeram nessa questão. Eles não me disseram assim, você tem que fazer. Sabe quem foi que entrou na minha vida meio que me obrigando? Foram os meus amigos, né? O meu marido fazia parte dos meus amigos, né? E os meus amigos, como é que eles viviam? Eles iam fazer a faculdade, iam ter o diploma e assim, eles só acreditavam que uma vida de sucesso teria que passar por esse caminho. Então eu me obriguei a passar por esse caminho, a ficar na manada. Por isso que eu levei tantos anos para conseguir falar assim, não, eu não sou todo mundo. A minha mãe já falava que eu não era todo mundo, então eu não sou todo mundo. Eu não vou por esse caminho de USP, Unesp, UEL, não vou, por enquanto não. E foi aí que eu comecei a trabalhar, foi aí que eu ganhei dinheiro, foi aí que eu comecei a minha independência financeira. Depois aí eu fui lá e fiz a bendita da faculdade, que meu marido queria tanto que eu fizesse. No 4º ano eu vi que não ia usar, eu não ia usar. Aí eu engravidei no final da faculdade, porque eu surtei que eu queria ter filho, já era casada. E só com 28 anos, 29 anos foi que eu encontrei o trade e eu voltei depois com 33 anos, eu acho que 34, que eu voltei a trabalhar com aulas, com isso que eu tô fazendo aqui, ler meus livros, contar para você, disseminar isso que eu amo tanto, que é disseminar abundância, prosperidade, né? Disseminar você entender que você não precisa se grudar em ninguém, você não precisa de ninguém para ser o melhor que você veio para ser. Você já tem conexão pura e simples com a essência divina. É só você sentir essa conexão. Como que a gente sente essa conexão? Estando feliz, estando alegre. É nesse momento que você sente a conexão, que você tem ideias, e aí você vai lá e coloca essas ideias. Independente do que as pessoas ao seu redor acham que você deve ou não fazer, dane-se. Aí você vai lá, conectada com essa verdade, e coloca as suas ideias em prática. Então eu fiz isso por mim. O meu marido não fez isso por ele, ele fez o que os pais achavam que ele deveria fazer.
Os pais eram desses que tinham que dar estudo para o filho, senão eles era o sentido da vida deles. Então meu marido acabou indo fazer o que a mãe dele mandou ele fazer. E aí ele teve que, quando ele saiu da faculdade, ele teve que aprender a gostar daquilo que ele estava fazendo, porque ele surtou. Por isso que a gente entrou para o mercado financeiro, porque ele entendeu que ele não queria ser médico de jeito nenhum. E ele já estava com 20 cacetada, né? E já tinha feito a faculdade, a residência, tinha feito 2 residências, uma faculdade, ou seja, a vida inteira estudando para chegar à conclusão que, tipo, não, ele não queria aquilo. Mas aí depois, ele já tinha passado por todo o processo da faculdade, né? Quem aguenta todo o processo da medicina, com certeza gosta da medicina. E aí ele foi descobrir o que ele não gostava, o que estava fazendo ele querer fugir da medicina, e aí entender como gostar, né? Como olhar para a medicina com um olhar de amor. E aí foi o trabalho que ele foi fazendo e aprendeu, e agora ele tem esse olhar para a profissão dele, né? E eu sempre tive isso. Eu não consigo trabalhar em algo que eu não ame, em algo que eu não ache um tesão, em algo que eu não goste. Eu não tenho condições. Eu não tenho, porque eu fico em escassez total. E aí, qual é o meu papel como mãe? E por que eu estava falando no começo do exercício que eu fiz ontem com os meus filhos? Porque os meus filhos, eles precisavam entender, eu precisava dar para os meus filhos a responsabilidade da vida deles, né? Então, ontem eu fiz um ritual onde eu dava para eles, como os rituais antigos, sabe? Quando o menino e a menina passava para a fase de maturidade, nas culturas antigas sempre tinha isso, né? Um marco. E ontem foi isso aqui na minha casa, foi um marco onde eles pegaram para eles a responsabilidade da vida deles, né? Já são homens. O Enzo já é homem, ele consegue até fazer um filho se ele quiser. O Heitor não, o Heitor ainda tá no processo, ele tá um pouquinho mais bebezinho, o Enzo não. Mas eles já receberam um ritual que eu fiz aqui em casa ontem, eles já receberam o aval, né? Vocês são homens, o Heitor tá chegando e o Enzo já é. E a responsabilidade da vida de vocês é de vocês, né? Eu ainda tenho responsabilidades sociais, né? Casa, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, eu tenho que dar casa, eu tenho que dar comida, blá blá blá, essas coisas aí a gente continua dando. Mas eu tô falando de algo mais profundo, que é o quê? Eles direcionarem a vida deles para onde eles querem que leve. Então, o caráter deles é responsabilidade deles. Ser mau caráter é responsabilidade dele. E ser bom caráter é responsabilidade dos dois. Trabalhar com algo que faz a vida vibrar. Trabalhar em abundância também é responsabilidade deles. Saber com quais tipos de pessoas eles devem ou não se relacionar por conta de energia e de valores. Isso também é responsabilidade deles. Então, assim, como é que eles escolhem as pessoas? Eles escolhem por carência, os amigos, né? Eles escolhem por carência ou eles escolhem por conexão de abundância, de valores? Isso, cara, é extremamente importante, porque eles vão escolher os parceiros de relacionamento mais pra frente utilizando isso. É por carência ou é porque você tem uma conexão genuína, alegre, feliz e abundante com essa pessoa? É aí que você começa a entender a sua vida, né? E ou você caga tudo ou você entra num ciclo de abundância, de alegria e de felicidade. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que tem muito mais fase de abundância e de prosperidade do que de cagada. Mas eu cometi muitos erros por carência, muitos erros por
por querer pertencer, muitos erros por querer agradar. Tive que trabalhar muitas sombras por conta disso. De não ter recebido o que eu achava que os meus pais tinham que dar, ou que meu marido tinha que fazer. E aí, porque eu não entendia que eu era centelha divina. Então, eu tinha já esse amor. Não era aqui fora que eu ia encontrar. Eu ia encontrar dentro. E a partir do momento que eu encontro dentro, acabou. Eu estou preenchida. E aí eu vivo preenchida aqui no planeta Terra. E como mãe, eu trabalhei com os meus filhos para que eles já tivessem essa noção de que eles eles são Deus, né? Num avatar aqui no planeta Terra. Vocês já sabem que eu tenho essa linha de raciocínio, né? Eles não precisam de nenhum intermediário. Eles têm Deus dentro deles, ajudando eles ajudando o avatar, né? A executar a vida aqui no planeta Terra. Então, todas essas crenças de religião, blá blá blá, de Matrix, eu cago ganhando para isso, porque eu não vivo isso, eu vivo em outro mundo, eu não vivo aqui, né? Nessa questão da Matrix, do planeta Terra. O meu objetivo é viver cocriando a minha vida. E o máximo de conhecimento que eu tinha sobre isso, eu fui passando para eles. E quanto mais eu passo para frente, mais eu entendo. E mais eu acerto. Olha, eu tô falando dele. Olha que falando de mim, eu nem vi. Não, eu tô falando da nossa conversa que a gente teve ontem. Que você já é um adolescente, que você já é um homem. Você recebeu a sua vida para você agora. Que a sua vida é sua responsabilidade. O que você achou de tudo isso? Vamos aproveitar que você tá aqui. Bom, né? Pra mim se virar, né? Pra mim se virar... O que é se virar? Pra mim criar independência, pra mim, tipo, viver a minha vida. Pelo amor de Deus. Não é pra eu. É pra eu. Pra mim. Pra eu. Pra eu criar independência, pra eu me virar sozinha. O que é independência? Independência é, tipo, ter minhas responsabilidades, ter as minhas coisas pra fazer, escola. E qual que é a energia que você tem que usar na sua vida? Tem que usar amor, paz e alegria. E aí que sua vida vai ser como? Iluminada por Deus. E feliz. E aí como é que você acha que você tem que construir a sua profissão? Porque aqui no planeta Terra a gente vai ter profissão, vai ter relacionamento com os outros e relacionamento com a gente mesmo. E a saúde. A saúde você já tem absurdamente, já sabe o que fazer, certo? E os relacionamentos? Que agora você vai começar a se relacionar e se quiser construir uma família, é essa a direção que você vai ter. E tem um relacionamento com os amigos também. Como é que você leva isso? Eu acho que, tipo assim, isso vai ser muito bom, porque daí vai fazer eu criar maturidade, né? Parar de ser uma criança e virar um adolescente mesmo. Aí eu vou ter maturidade pra lidar com as questões da minha vida, tipo, com tudo. Com mulheres, com família, com trabalho, com responsabilidade, com tudo. Então não vai ser a mamãe que vai ter que ir lá resolver as suas coisas com as meninas? Não, vai ter que ser eu, né? Nem com a escola? Não. Tudo você. Mamãe não vai lá pedir desculpa e resolver? E na sua profissão, o que você pensa em fazer pra sua vida? O que você acha? Eu penso, tipo assim, se eu quero achar uma profissão pra mim, tem que ser, e vai permanecer pro resto da minha vida, eu tenho que achar algo que eu gosto. Você acha que tem que permanecer pro resto da sua vida, a sua profissão? Não, tipo assim, vai chegar um grau que eu não vou querer mais, né? Mas eu acho que, tipo assim, eu tenho que escolher com muita sabedoria e responsabilidade, por causa que eu tenho que fazer algo que eu gosto pra eu ter mais facilidade, tudo mais, pra vida não ficar difícil e pesada, pra vida ficar fácil. Ai, gente, um homenzinho. Entendi. Aí eu quero achar uma profissão que eu gosto, e ainda não procurei, mas trade é uma coisa que eu gosto. Ainda não procurei. Ele ainda tá levando aquela vida de adolescente. Ontem eu falei, adolescente mediano. É aquele que só empurra com a barriga. Vai na escola porque é obrigado e tal. Faz as responsabilidades. E faz as tarefas de casa, mas ainda não pensou na vida dele em si, né? E relacionamentos? O que você pensa sobre relacionamentos? Com meninos ou meninas? Tá de sacanagem. Já escolheu? Você todos, galera. Não, apaga isso. Não, vai, com meninas e não. relacionamentos.
Vai. Ah, mãe, eu falei isso. Você é zoeira, vai. Todo mundo pode saber que você é zoeira, vai. Tá. E os relacionamentos amorosos? Eu acho que, tipo assim, eu quero muito ter um relacionamento, porque eu acho uma coisa fundamental da vida ter uma projeção masculina, uma projeção feminina. E eu gosto muito do afeto, do amor, do contato, do ele carinho. É canceriano, ele gosta de Aí carinho. eu gosto, tipo, da comunicação, tudo. E relacionamento eu acho que é um ponto muito importante pra mim. E como é que você busca encontrar esse relacionamento? O que você observa? Vai ser com a pessoa certa, tipo assim, eu vejo pela personalidade. Se ela tiver uma personalidade que eu acho... Uma personalidade que eu acho legal. Uma personalidade legal, bonita, gente boa, engraçada, que eu sinto que é a mulher da minha vida, aí eu vou ter um relacionamento mais aprofundado. Ai, você já vai encontrar a mulher da sua vida. Se eu encontrar, assim? se eu sentir um dia que eu encontrei a mulher da minha vida. Um dia? Ah, tá, não é agora. Não. Mas se encontrar agora também, quem sabe, né? Tá, então você é romantiquinho, você queria encontrar a mulher da sua vida. De primeira já. Igual eles. Ai, meu Deus. Olha o peso que o menino bota nas costas dele. Mas eu tô Mas deixando você a vida sabe me que levar. a mamãe e o papai apanharam bastante, vive apanhando pra consertar o relacionamento. Por isso que eu vou deixar a vida levar. Se for nessa hora, vai ser. Se não for, também, tá bom. Entendi. O que você acha que tem que ter nesse relacionamento para que ele seja, para você considerar que você encontrou a pessoa que você vai levar pro resto da vida? Eu acho que, tipo assim, tem que ter um ponto fundamental, que é a comunicação. Primeiro, se não tiver comunicação, nem tem nada, né? Se não tem um afeto das duas partes para dedicar um tempo para o relacionamento e conversa, essas coisas, aí não rola. Aí não dá. Eu acho também que tem que, tipo, ser uma pessoa muito parceira, sabe? Que tá comigo sempre, tá ajudando sempre. Que eu sei que pode ser, tipo assim, um porto seguro, entendeu? Que eu posso confiar sempre. Que vai ser a mulher perfeita. Se eu encontrar essa mulher um dia, já tô feita. Ai, meu Deus, o que é isso? Da profissão a gente já falou. A profissão que você quer. Você também tem essa ideia de levar uma profissão pro resto da vida? Tenho, por causa do meu pai. Por causa do seu pai. Você acha legal? Mas você sabe a eu história acho do seu pai com a profissão dele? Não, mas eu sei que ele camelou bastante. Não. Você sabe que foi a mãe dele que obrigou ele? Não, obrigou, sim, mas né? eu tô foda-se se você me obrigar, mãe. Desculpa, mas eu quero ser algo que eu gosto pra minha vida, não que me force. Tá. Então você quer encontrar uma linha. Eu encontrei uma linha. A minha linha é comunicação e ensinar. Né? E aí eu faço trade porque eu queria ganhar dinheiro. Mas eu também aprendi a ganhar dinheiro com mentorias, com YouTube, que eu acho mais com a comunicação. O seu mídia eu acho uma profissão da hora. Porque eu gosto muito de conversar, porque eu sou uma pessoa que conversa. Mas aí não é social media, né? Você vai ter que ter o seu próprio negócio. Para de coçar. Tá o bicho no cocô. Muito. Bom, gente, então, ó, ele veio me ver aqui no lago. E aí acabamos gravando. Eu acho que o trabalho foi bem sucedido ontem. Foi bem. Foi bem. E ele ficou puto, viu? Inicialmente, quando ele recebeu a vida dele na mão dele, ficou bem bravinho. Ficou bravo. Não queria nem olhar na cara da mãe dele. Mas aí ele já entendeu que a liberdade exige responsabilidade. Ô, mãe, tá cheio de bicho aqui. A realidade, ela exige responsabilidade, mas é muito bom ser livre, né? Para você fazer as suas próprias escolhas, independência, e arcar com a sua vida. E é uma vida muito legal, uma vida em que você é livre, completamente livre. É muito legal, porque daí você é quem você realmente é. Você não fica sendo projeção dos outros, sombra dos outros. Você é divino. E a pergunta é, vocês querem que eu grave para vocês o exercício que eu passei para a galera? O que você acha que eu tenho que gravar para eles? Tem que gravar. Foi bom o exercício? Foi bom. Você aprende a se libertar. Eu gravei até as respostas deles, gente. Foi bem legal. Tem umas respostas que eu acho que eu gravei errado, né? Mas
Você tava prestando atenção. Eu tava né? prestando atenção na minha Depois vida, você tira foto daí eu do gravei papel e errado. manda. É. E aí, se vocês quiserem, responde aqui esse story que eu vou gravar pra vocês. Dou tchau. Responde. Tchau, galera. Legal, tem gente, ó. Eu que fiz.